Amém, meus irmãos? Amém? Queridos, nós estamos nesse mês de julho inteiro, durante todas as reuniões de oração na terça, domingo de manhã, domingo à noite, na quarta. Todas as reuniões nós estamos falando sobre vida no Espírito. E foi um propósito que brotou, nasceu, e quem está aqui esse mês aí meio que mergulhado na igreja e todos os cultos, amém? De repente, se você não pegou nenhuma das mensagens que estão sendo ministradas no decorrer de julho, você pode entrar no YouTube da igreja, lá tem as mensagens. Creio que está lá, né, Dudu? Está lá, já tem mensagens lá. Acompanhe, tá? Pegue todas. Uma sequencial, a outra sequencial, escute lá 1, 2, 5, 10 vezes. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito sobre a tua fé. Amém? Vamos lá, capítulo 19 de João, a partir do versículo 18. Versículo 28, capítulo 19, verso 28. Eu falei 18 ou 28? Falei 18. Desculpe, irmãos, foi mal. 28. 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído. Diga isso comigo, tudo estava concluído. Olha isso. Para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embebedaram uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Diga: está consumado. Glória a Deus, aleluia. Amém? Queria que você fosse rapidinho, depois você volta nessa passagem, mas eu queria ler um texto com vocês, Salmo 69. Versículo 21. Salmo 69, versículo 21. O texto diz assim: puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Ok? Então o Salmo 69 é uma profecia daquilo que ocorreria com Jesus na cruz. Vamos lá, meus irmãos. Olhe para mim um instante, mantenha a Bíblia aberta, vamos caminhar um pouco nesse texto. Falando sobre vida no Espírito, nesse mês de julho, a gente precisa ter um entendimento muito claro, que andar no Espírito só é possível por fé, e nunca tenha uma visão de vida no Espírito, ou andar no Espírito a partir de uma ideia mística, espirituosa, que de alguma forma te retira de uma vida, vamos dizer assim, comum. Porque andar em Deus, andar no Espírito, nada mais é do que você pegar toda a espiritualidade, toda a palavra, tudo que Deus deposita dentro de você, toda a natureza que Deus coloca dentro de você e materializar essa natureza na vida comum. Amém? Então, quando a gente fala sobre andar no Espírito, estamos falando sobre andar na natureza de Deus, e a natureza de Deus, ela é uma natureza carregada de perfeições, carregada de paz, carregada de alegria, carregada de sabedoria, carregada de discernimento, de entendimento, sabe, irmãos, carregada de poder. A natureza de Deus, ela possui tudo que nós precisamos, e essa natureza está em nós. Então, quem não gostaria de ter uma vida comum do lar, carregada dessas características que pertencem à natureza de Deus que está em nós? Ou seja, pensa comigo, a minha vida comum do lar, a minha vida profissional, a minha vida ministerial, minha vida na faculdade, enfim, qualquer coisa que você esteja fazendo, você conseguir materializar, inserir no seu dia a dia comum as características dessa natureza.
Por exemplo, quantos creem aí, irmãos, que o nosso Deus é um Deus longânimo, que tem paciência? E essa paciência, essa longanimidade, ela faz parte da natureza de Deus em nós. Eu te pergunto, será que a sua vida comum do lar às vezes precisa de paciência? Ou você acaba enforcando? O esposo, a esposa? Nós não estamos falando de nada assim, sabe, que está te levando a viver uma vida como se você fosse um monge, como se você estivesse se separando para um monastério, alguma coisa do tipo. Não, nós estamos falando de uma natureza divina dentro de nós, que opera em nós, mas que toda essa natureza espiritual, ela é materializada na minha humanidade. Irmãos, não é errado ser humano, errado é querer ser divino. Você não é Deus, você tem a natureza de Deus. Você precisa ter esse entendimento. A vontade de Deus é essa, que nós tenhamos toda uma natureza espiritual, e nós temos por causa de Jesus, e de certa forma a gente introduza essa natureza no nosso viver diário. Introduza toda essa natureza nas nossas práticas diárias, no nosso dia a dia. Por quê? Porque essa natureza inserida no nosso viver diário nada mais é do que transferir Jesus para as pessoas. Transferir Jesus. Então a natureza de Deus, ela precisa ser vista. Como que ela é vista? Quando essa divindade é transferida para a minha humanidade, todo o meu comportamento derrama essas coisas. Derrama essas coisas. Então, meus irmãos, entender essa vida no Espírito, ela precisa ser entendida a partir da fé. Ela precisa ser entendida a partir do crer. Em que sentido? Viver em Deus, você precisará ter o entendimento de que tudo está pronto. Tudo. Diga comigo assim: tudo está pronto. Sabe, irmãos, nós temos uma ideia de fabricação de coisas espirituais. Nós temos uma ideia de uma fábrica ou de uma indústria nos céus que está fabricando coisas que precisamos. Como se o céu tivesse uma fábrica de bênçãos. Como se o céu tivesse uma fábrica, linhas de produções, de curas, linhas de produção que estão ali, os anjos de um lado e de outro, produzindo os milagres. E aí, de repente, tem um carregamento celestial que vem entregando as bênçãos para cada um, segundo o que cada um está pedindo. Irmãos, não existe linha de produção, não existe fábrica de bênção nos céus, porque tudo está pronto. Diga, Deus não está fabricando nada. Por que a gente precisa ter uma visão de que a caminhada de vida no Espírito é a partir de que tudo está pronto? Porque literalmente Jesus disse: está consumado. Quando Jesus disse está consumado, Ele fechou a fábrica celestial de bênçãos. Porque tudo já tinha sido, a partir daquele momento, fabricado para toda a eternidade, diante de qualquer situação que você precise. Sabe, a nossa ideia sempre é assim: pastor, como assim tudo está pronto? A minha cura está pronta? Tá. A minha provisão está pronta? Sim. Pastor, a libertação está pronta? Sim. Não tem nada que você precise que já não esteja pronto e que não esteja dentro de você. Não apenas está pronto, como está acessível. Vocês estão entendendo? Tudo está pronto e acessível. A Bíblia diz que Deus, Ele criou céus e terra em 6 dias e descansou no 7º, está lá em Gênesis. E Deus descansou de toda a obra que Ele tinha criado. A grande característica de Deus como Pai é criador.
Deus criador. E a grande característica, todo o seu comportamento criativo foi manifesto em 6 dias. É claro que você não pode ter uma ideia de 6 dias da criação como 6 dias que nós temos hoje, que não é. Mas você precisa entender que tudo que ele tinha que fazer dentro do seu caráter criador, ele já fez. Então eu poderia te dizer que Deus não está criando mais nada. E nós estamos orando para Deus criar coisas que a gente precisa. E Deus já criou todas as coisas que Ele precisava criar e descansou. Amém? Diga comigo, toda obra criativa já foi feita. Segundo ponto, a gente sabe que no decorrer de toda a história, tudo que Deus criou, Adão veio, e o pecado de Adão, de certa forma, fez com que as coisas saíssem de uma certa ordem. E Deus, no propósito de colocar todas as coisas na devida ordem, resgatar todas as coisas que Ele havia criado, Ele envia Jesus. E Jesus, meus irmãos, Ele vem redimir o que se perdeu. E a Bíblia diz em Efésios que depois da obra da consumação, depois de tudo consumado, a Bíblia fala que Ele elevou-se, foi assunto aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai. Veja bem, Deus criou, descansou. Adão bagunçou, Jesus veio, corrigiu, redimiu e se assentou. Então diga comigo assim, o Pai fez tudo o que tinha que fazer, o Filho já fez tudo o que tinha que fazer. São pontos que você precisa entender. Porque a vida no Espírito trabalha com o pronto do Pai e com o pronto. Veja bem, a vida no Espírito trabalha com a criação completa do Pai e a redenção completa do Filho. Então, se você deseja andar em Deus, se você deseja andar em fé, você tem que tirar da tua mente a ideia de que existe alguém criando ou alguém redimindo, porque o Pai já criou e descansou, o Filho já redimiu e se assentou. Não existe nada sendo feito nem por Deus e nem por Jesus. Tem muita gente que ouve e fala, o pastor está pregando uma heresia. Eu não estou pregando heresia. Eu só quero te dizer que tudo que o Pai tinha que fazer, Ele já fez. E tudo que o Filho tinha que fazer, Ele já fez. E que quando eu começo a caminhar em fé, o propósito de uma caminhada em fé, o propósito de uma vida no Espírito, não é tirar Deus do descanso para criar, e nem o Filho do trono para redimir. O propósito de uma caminhada em fé é entrar naquilo que o Pai já fez e já prontificou para mim, entrar naquilo que o Filho redimiu e já entregou, ou seja, andar no Espírito por fé é entrar no que já está pronto. Diga comigo, a fé me leva a entrar no pronto de Deus. Quem está entendendo? Vamos lá, nós vamos... que você precisa estar pronto. A grande questão não é Deus fabricando, não é Jesus produzindo. A grande questão sou eu acessando o que está pronto desde a criação e o que já está pronto desde a redenção. Diga assim, a questão é o acesso. Pastor, como que funciona o acesso? O acesso é único e exclusivamente por fé. Então todo o nosso trabalho não é simplesmente nos mover para fabricar um meio de Deus agir. Todo o nosso trabalho é único e exclusivamente crer. Porque o acesso no que já está pronto é por fé. Qual é a nossa luta, pastor? A nossa luta é simplesmente para crer. Amém? Fala para o seu irmão, você está lutando por tanta coisa.
E o seu único negócio é lutar para crer. É simples. Se você pudesse nessa noite simplificar todas as suas batalhas numa só. Imagina, você simplificar tudo numa. Se você pudesse pegar todas as suas guerras e resumir em uma só. Por isso que no livro de Judas, Judas diz assim: filhinhos, eu me senti de alguma forma, vamos dizer assim, eu senti uma necessidade de escrever a vocês, está lá no livro de Judas, escrever a vocês para que vocês batalhem pela fé que foi dada. Então, a grande questão é que se nós abrirmos nossa boca para contar as nossas guerras, todo mundo vai falar uma guerra aqui. Ou talvez cada um vai falar 100 guerras aqui que passa. Um vai contar: pastor, estou lutando, batalhando nessa situação familiar. O outro: estou lutando nisso, estou lutando naquilo, estou lutando naquilo outro, estou lutando naquilo outro. Irmãos, e é tanta luta que nós ia sair daqui chorando. Mas eu poderia olhar para vocês e falar: esqueça todas essas lutas e batalhas de vocês e comece a lutar por uma só coisa. Lute para crer. Porque quando você entende que a vida no Espírito é algo acessível, que te faz entrar naquilo que já está pronto, quando você descobre o caminho para acessar o que está pronto, é como se você entrasse, sabe, diante de uma linda sala com uma linda mesa farta, cheio de cadeiras para os filhos, e o pai e o filho, Deus, Jesus olhando e dizendo: sente-se, sirva-se, é tudo seu e de graça. Sente, sirva-se, é tudo seu e de graça. Sabe qual que é o nosso grande problema quando a gente ouve uma mensagem como essa? É o seguinte: todo mundo olha para mim e fala assim, as pessoas chegam em mim e falam assim: pastor, e aí, o que eu faço? Né? Porque a gente é ativista. Nós queremos ser participantes da fábrica celestial. É aquela velha frase: eu tenho que fazer minha parte. Mas essa frase é a grande heresia do momento. Eu tenho que fazer a minha parte. Irmãos, a ideia original, quando Deus criou Adão, sabe qual que era a parte de Adão no jardim antes da queda? Colher. Só isso. Ele só ia lá colher. A parte dele era colher. A partir da redenção de Jesus, sabe qual é a nossa parte? Colher. Mas o mundo impregnou em nós, irmãos, a meritocracia. Se eu não faço por merecer, eu não sou digno de receber. E isso, no mundo natural tem o seu lugar, mas no reino de Deus, na vida no Espírito, não tem. Por que não tem? Aí você pensa: eu sou treinado no mundo para fazer por merecer. E aí você vem para a presença de Deus e diz: como que nessa sala linda, essa mesa linda, tudo isso aqui está disponível para mim, eu não fiz nada para merecer isso daqui. É porque o Filho redimiu a mesa farta e te deu. Nós não conseguimos crer no Deus que criou e disponibilizou, e no Deus Filho que redimiu e também disponibilizou. Parece que eu quero fazer parte de alguma forma, não para, fazer parte não apenas para colher, mas eu quero fazer parte de todo o processo, sendo que o processo que antecede a colheita foi totalmente feito por Jesus na redenção. E o melhor, Ele se agrada que você sente e coma, mesmo que não tenha feito nada. Ei, o que você pode fazer para se tornar merecedor disso? Me responde, uma coisa que você pode fazer para se tornar merecedor disso.
Sabe do que nós éramos merecedores, irmãos, segundo Romanos, ou Efésios, se não me engano? Estávamos mortos, condenados ao inferno. E a Bíblia diz que, ainda que estávamos mortos, Ele veio e nos deu vida. Não há uma obra bonita, legal que você faça que te dê dignidade para essa mesa. Não há. Não há. Não há, irmãos, você pode fazer o que for, que isso não vai te inserir a partir do seu braço. A única coisa que te dá acesso a isso chama-se sangue de Jesus. Sabe, uma das coisas que eu sonho é olhar para a igreja e ver um povo livre para receber. Vou dizer de novo. Uma das coisas que eu sonho é olhar para a igreja e ver um povo livre para receber. Sabe, irmão, sem argumentos, sem culpas, sem méritos próprios, sem justiça própria, simplesmente se assenta na mesa, sabe, que foi redimida pelo Filho, sabe, entende que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é herança nossa, e simplesmente participa. Simplesmente participa. Simplesmente recebe. Porque a vida no Espírito fala de alguém que entendeu que tudo está pronto e o meu papel é acessar, não produzir. Diga comigo, a vida no Espírito acessa, não produz. A gente quer produzir com as mãos. Você acessa o pronto. De alguma forma, irmãos, dentro dos nossos contextos naturais, dentro dessa transferência de fé, essa transferência de uma divindade que está em nós, chamado natureza de Deus, dentro dessa transferência à nossa humanidade, conseguimos acessar tudo que está pronto. Deus nos entrega por meios daquilo que fazemos naturalmente. Deus usa os meios naturais para que você acesse e possua. Então, irmãos, o primeiro ponto nessa noite, com base nesse texto, é você entender que tudo está pronto. Andar no Espírito é entrar no que está pronto. Então, se eu entendo que tudo está pronto, como que isso afeta a minha oração? Isso precisa afetar a sua oração, seu modo de falar com Deus. Se tudo está pronto, você ora pedindo? Pastor, mas você está dizendo que é errado pedir? Não, porque a Bíblia fala, pedi e recebeis. Ok, mas isso depende do nível que você quer andar. Tem coisas que não são erradas na Bíblia, mas nós podemos entender de que maneira que eu quero caminhar. Se eu entendo que tudo está pronto, como que a minha vida de oração é afetada? As minhas mãos caminham, sabe, diante do Senhor da seguinte forma: eu não oro simplesmente pedindo, se tudo está pronto, eu já oro agradecendo. Esse é o primeiro ponto. Pastor, eu posso pedir? Pode, mas você agradece mais do que pede. Agradece pelo quê? Por aquilo que ainda nem chegou na sua mão. Pai, obrigado, porque eu sei que a minha provisão já está pronta. Pai, obrigado, porque eu sei, ó Deus, que eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. As suas orações se resumem em 2 pontos. Primeiro, ações de graças, e segundo, confissão da palavra. Quem entende que tudo está pronto, não ora pedindo, ora confessando. Quem crê que tudo está pronto, não ora pedindo, ora agradecendo já. Ele está acessando. Então, por fé,
ele sabe que já está nele, acessível dentro dele. Então você sempre levanta as mãos e agradece e confessa. Confessa o quê? O que a palavra diz a respeito daquilo que ainda não se materializou na sua vida. Como é que você ora pedindo a Deus recursos? Deus, me dá dinheiro. Aleluia. Quem já orou assim? Ninguém quer levantar a mão, né? Não é pecado não, irmãos. Quem gosta de dinheiro? Só 2 pessoas. Esse povo está modesto, tá vendo? Que é isso? Oh, irmãos, dinheiro abençoa sua família, seus filhos, sua casa. Quem não quer, você não tem problema, né, irmão? Irmãos, você ora confessando o que a palavra diz a respeito da sua necessidade. Todas as minhas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não supre cobiça, Deus supre necessidade. Amém? Então, de certa forma, essas coisas vão afetando a minha relação, a minha forma de falar com Deus. Irmãos, porque às vezes quando eu peço a Deus algo que Jesus já resolveu na cruz, isso não quer dizer que seja fé. Como assim? Veja bem, é da seguinte forma: você ora e pede para Deus: Senhor, me cura. Mas quando Deus olha para você e te vê a partir da redenção do Calvário, ok? E lá no Calvário, o que Jesus fez com relação à nossa área da saúde? Pelas pisaduras de Cristo nós fomos curados, sarados. Então essa é a nossa condição na ótica de Deus. Os olhos de Deus olham para o Eduardo e vê o Eduardo curado, e o Eduardo ora e diz: Deus, me cura. E quando Deus ouve essa oração, ele olha e fala assim: mas por que você está pedindo cura se eu não estou vendo isso? Por que você está pedindo cura dessa doença se eu não estou vendo doença na sua vida? Porque Deus nos vê a partir da redenção. E nós fomos redimidos, mas nos vemos a partir da pré-redenção. Você está entendendo? Então Deus olha e fala: Eduardo, você está me pedindo uma coisa para me tirar um trem da sua vida que eu não estou vendo. Ah, mas está doendo, Deus, eu não posso te ver enfermo, porque eu te vejo a partir da cruz, e lá na cruz, Jesus levou. Você está entendendo? Então, irmãos, o que eu preciso entender com isso? Às vezes, a maior prova de incredulidade é pedir para Deus tirar da minha vida aquilo que Jesus já tirou lá no Calvário. Isso não é fé, é incredulidade. Porque a sua forma de se ver não foi afetada pelo tetelestai. O que é isso? Está consumado. A palavra está consumado, tetelestai. A nossa forma, andar no Espírito, precisa de alguma forma movimentar o nosso olhar a nosso respeito. E a gente precisa começar a ter uma visão de nós a partir daquilo, pastor, uma visão pessoal a partir da redenção. Irmão, você precisa se ver assim, ou então você vai viver achando que Deus está fabricando o que Ele não está fabricando mais. Pastor, eu quero acessar. Me explica, me ensina como acessar isso. Porque eu quero fazer. A gente é teimoso, a gente quer fazer. Ok, então Deus deixou algumas coisas para a gente fazer, mas não a partir do nosso esforço humano próprio, para tentar, através do esforço humano, acessar coisas espirituais. Você não movimenta a carne para acessar espírito, você movimenta o espírito para acessar coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas testificam espiritualmente. Coríntios diz isso.
Então essa ideia de movimentar e de fazer dentro do reino não é física, não é emocional, é espiritual. Por isso que existem práticas espirituais que movimentam o seu espírito para acessar as coisas espirituais. Pastor, eu quero fazer, então faça no espírito. Faça no espírito. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo? Diga aleluia. Pastor, o que eu faço então no espírito? Simples, primeiro ponto, vamos lá. Eu quero que você então se agite espiritualmente. Aprenda a louvar. Eu não estou falando de cantar na igreja. Eu estou falando para você entender que existe uma ferramenta e uma prática que de alguma forma vai te ajudar a manter o foco nas coisas do espírito. Amém? E quando eu falo de louvor, deixa eu falar um pouco de louvor aqui para vocês entenderem. Domingo eu falei de jejum, não foi? Terça eu falei sobre oração em outras línguas. Vamos falar um pouco sobre algumas outras práticas aqui. Eu acho que eu ainda tenho alguns minutinhos. Irmãos, talvez uma das grandes dificuldades que nós temos é de manter o foco nas coisas espirituais. Porque hoje tem tanta coisa que concorre, o mundo está cheio de entretenimento. É ou não é, irmãos? Está cheio de coisas que estão atraindo tua visão, teu olhar o tempo todo. O tempo todo tem uma luz que brilha ali e você tende a olhar e de repente você começa a tirar, a outra luz brilha, outra publicidade brilha, outra coisa aparece, outra coisa, e assim nós vivemos entretidos no mundo físico, e totalmente esse entretenimento daquilo que os nossos olhos veem, de alguma forma influencia aquilo que a gente sente. Então quando eu vejo algo, começo a ter uma sensação de que eu preciso daquilo. Converse com os publicitários que eles vão te falar sobre isso. Então todos esses desejos despertados no campo da nossa alma é fruto das luzes da Babilônia que levantam suas luminosidades despertando vontades, e isso tende a nos manter entretidos e fora do foco espiritual. Você já notou, irmãos, o tanto de coisa que você achou que não vivia sem, que você conseguiu e descobriu que vivia? É ou não é? Eu não vivo mais sem esse celular. Vive, e vive bem, irmão. Eu não vivo mais sem esse carro, eu tenho que comprar esse. Vive, irmão. Vive sim. Eu não vivo mais, eu preciso de um namoro, de um relacionamento. Eu não vivo mais sozinho. Vive muito mais feliz, irmão. Vive ou não vive? Mas o mundo do entretenimento desperta desejos, desperta vontades, e parece que nós não vivemos sem aquilo que as luzes da Babilônia despertam. Pastor, o que eu faço para me manter protegido contra isso? Porque para andar no Espírito, irmãos, de alguma forma você tem que aprender a discernir a alma. Simples, uma prática simples. Quando a gente fala de louvor, a palavra louvor significa ato de elogiar. Então, o louvor nada mais é do que uma prática espiritual. Veja bem, eu poderia até mesmo dizer que o louvor é uma prática, é uma expressão de alma. Por que há uma diferença? Por exemplo, falamos muito sobre louvor e adoração, não falamos? Falamos ou não? É a mesma coisa? Não. Louvor é uma prática de alma. Adoração é uma prática do Espírito. A Bíblia fala que Deus é Espírito e os seus adoradores o adoram em Espírito. O seu Espírito adora, a sua alma louva. Por isso que o louvor pode ter várias expressões. Louvamos com danças, louvamos com palmas, louvamos com músicas, louvamos das mais diversas formas, porque é uma expressão de alma.
Por que a alma precisa louvar? Porque é a alma que está totalmente vulnerável às luzinhas da Babilônia que tendem a manter-nos entretidos e fora da rota do Espírito. Então, de repente, você quer ser contínuo numa vida espiritual, mas vira e mexe algo te atrai e tira isso. O que você precisa fazer? Tudo que impede você de manter o foco está no campo da alma. O louvor é a prática da alma que vai fazer você manter a alma no foco das coisas espirituais. Vocês estão entendendo, gente? Gente, isso aqui é para vocês entenderem, é uma ferramenta poderosa. Então é o seguinte, você está andando em Deus, focalizado, aleluia, andando em Deus e sua alma completamente sujeita ao Espírito, sabe? Está aqui a alma expressando o Espírito, mas de repente a sua alma começa assim, ó, a olhar para lá, olhar, e ela sai desse governo. Ela começa, ao invés de receber interferência da natureza de Deus, da alegria de Deus, da paz que vem de Deus, da longanimidade de Deus, ela começa a querer receber a alegria dos holofotes da terra, daquilo que o mundo apresenta. E aí o que eu faço para corrigir o foco e a rota dessa alma? Eu coloco ela para louvar. Ela aprende a louvar. Ela entra no quarto, levanta as mãos e fica lá louvando. Jesus, eu te louvo. Jesus, você fica lá cantando para o Senhor. Irmãos, 1 hora, 2 horas, só louvando. Só louvando. O que está acontecendo? O foco da alma está sendo corrigido. E ela volta a estar debaixo do governo do Espírito. Se você não consegue manter o foco, é porque você não consegue permanecer no louvor. Ei, escute o que eu vou te falar. Tem muitas guerras na sua vida que você vai vencer louvando. Se a sua alma está carregada de ansiedades, angústias, medos, é porque o foco dela mudou. Pastor, eu posso ser curado de ansiedade louvando? Há quem diga que quem canta os males... Não está na Bíblia não, viu, gente? Mas tem sentido. Está escrito na Bíblia, irmãos, quem canta os males espanta. Tem gente que arruma versículo para acrescentar isso, Bibiano. Então, gente, tem coisas que você acredite. O fato é que a gente não acredita que uma prática como essa pode ter uma influência tão poderosa. A gente não crê, irmão. Então eu começo a louvar o meu Senhor, louvar. Meu foco de alma começa a ser corrigido, e por meio dessa prática eu começo a acessar aquilo que está pronto, que o meu Pai criou, que o meu Jesus redimiu e que a minha alma precisa. Veja bem, Deus não está fabricando a cura da sua ansiedade. Você começou a louvar e acessou a libertação disso que já estava pronta. Será que vocês creem no que eu estou falando? Amém? Vocês precisam praticar isso. Irmãos, quando se olha na Bíblia, a Bíblia fala da tribo de Judá. Judá significa louvor. E os da tribo de Judá, quando Israel ia para a guerra, eles eram os soldados da frente. Eram aqueles que eram frente de batalha mesmo. Quando vinha um exército contra o outro, quem estava na frente era a galera do louvor. Tem guerras que quem vai na frente é o louvor. Amém? Pastor, não é mais fácil 1 hora com você no gabinete, com a mão, daí você ora, põe a mão na minha cabeça, expulsa e resolve tudo? Ok, irmão, sabe o que vai acontecer quando isso? Sabe o que acontece quando a gente faz isso? O jugo é quebrado, o peso sai. Nossa, pastor,
eu estou levinho depois que a gente conversou e você orou por mim. O jugo foi embora. Mas se você ao sair dali não entrar numa prática espiritual para permanecer, o jugo volta. Aí a gente precisa de gabinete 3 vezes por mês. Aí eu não dou conta. Você está entendendo? Por isso que eu quero vocês caminhando. Eu quero vocês entendendo e fluindo. Então o louvor é essa prática que vai produzir essa correção de foco, sabe? Esse louvor, irmãos, quem é o maior guerreiro da Bíblia? De todos os tempos. O maior guerreiro, depois de Jesus, Davi. O que Davi fazia, gente? Os salmos são louvores, músicas que Davi escrevia. Será que não dá para aprender? Se esse cara foi o maior guerreiro, venceu as grandes guerras, grandes batalhas, e a grande característica dele era o louvor, opa, então tem sentido o que ele fazia. Tem sentido. A ideia é essa. A ideia é nós entendermos, irmãos, que a minha alma louva e o meu espírito adora. Então eu preciso louvar com toda a minha força, de toda a minha alma, com todo entendimento, a Bíblia diz. Aplique força, porque à medida em que a tua alma vai se entregando intensamente no louvor, intensamente, ela consegue desbloquear uma outra estrada. É como se você estivesse passando de fase. Pastor, qual é a outra fase quando eu saio do período de louvor? Você entra na adoração. Você louvou tão intensamente que agora você destrava a estrada da adoração. Então você muitas vezes, quando você começa louvando intensamente, geralmente você termina adorando. Você começa louvando com força, pulando, saltando, gritando. Você termina adorando, prostrado, rendido, chorando. É isso. Porque agora a adoração é uma prática do seu espírito. Pastor, o que acontece quando eu estou adorando? Veja bem, pega as mensagens depois, vê o que acontece. Gravou ontem? Não, né? Terça? Acho que não. Tá, né? Então assim, pega essas práticas. O que acontece quando eu entro num processo de jejum? O que acontece quando eu estou orando em outras línguas? O que acontece quando eu louvo? Vocês estão ouvindo agora. E o que acontece quando eu adoro? Veja bem, irmão, sabe a principal coisa que acontece quando você adora? Primeiramente, entenda, Deus não precisa da nossa adoração, e Deus não está sendo convencido de que você o ama quando você o adora. Deus já sabe a medida do amor de cada um. Só que quando nós adoramos, somos nós que estamos sendo convencidos do quanto somos amados por Ele. A adoração, irmãos, nada mais é do que uma prática onde o meu espírito se comunica diretamente com o Espírito de Deus. Eu estou sendo convencido do amor, veja bem, agora a minha alma focalizada e o meu espírito rendido. Isso está me dando acesso ao que já está pronto. A grande questão é que eu quero me movimentar fisicamente para conseguir coisas. Da mesma forma que eu me movimento fisicamente para conseguir coisas no mundo, eu quero me movimentar fisicamente para conseguir coisas de Deus. É diferente. E agora você é aquela pessoa que entende a prática da adoração. Você é aquela pessoa que entende a prática do louvor. Você está andando no Espírito e começa a acessar o pronto de Deus. Tudo isso está afetando a sua maneira de orar. Então a sua maneira de orar já não é mais aquele que está pedindo para Deus fabricar. É alguém que entendeu que tudo está pronto, então você está confessando a palavra e agradecendo pelo pronto acessível dentro de você.
Por isso que é muito importante nesse processo de caminhada, você entender mais duas coisas que eu vou falar aqui rapidinho. Já estamos acabando. Não vou falar não dá tempo não. Dá tempo não, já é mais de 9. Outro culto a gente fala dessas outras duas coisas. Vamos ficar por aqui. Amém? Aleluia. Isso é igual batatinha, irmãos. Você come uma, dá vontade de comer. Deixa uma batatinha. Vontade, um gostinho de quero mais para depois. Amém, gente? Então diga comigo assim: eu tenho que me entregar ao louvor. E eu tenho que me entregar à adoração. Diga assim: andar no Espírito é andar no que está pronto. Sua Bíblia está aberta aí nesse texto. Deixa eu só terminar de ler aqui no texto, no verso 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava... João 19, 28. Mais tarde, Jesus, sabendo então que tudo estava o quê? Concluído. Tudo estava concluído, Bruno. Jesus olhou, já consertei, já venci o diabo, já venci a carne, já venci as doenças, já concluí tudo, pus tudo em ordem, sabendo que estava tudo concluído, para que a Escritura se cumprisse. Ei, olhe para mim, Jesus não veio na terra fazer, Jesus veio na terra cumprir. Você está entendendo? Quando ele olhou, ele falou assim: está tudo pronto, concluído, para que a Escritura se cumprisse. Aí ele falou assim: falta uma para completar todas. Salmo 69, 21, que nós lemos. Deram fel, veneno. Falta aquela profecia lá de Salmo 69, que eles iam colocar fel, veneno. Algumas traduções falam vinagre. Aí ele pegou e falou assim: preciso colaborar, né? Irmão, estava tudo sob controle. A gente acha que não. Estava tudo sob controle de Jesus. Jesus olhou e falou assim: está tudo certo, arrumei tudo, organizei tudo, redimi tudo. Então agora só está faltando beber vinagre. Ei, tenho sede. Eu estou com sede. Aí eles deram vinagre, se cumpriu a Escritura. Pronto. Aí ele olhou e falou assim: agora eu posso dizer uma coisa. O que ele diz? Olha isso. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de esopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: agora sim. Agora sim. Aí o que ele diz? Mais forte, o que ele diz? Mais forte, irmãos. Está consumado. Está pronto, está redimido, está feito. Entre e acessem. Aleluia, aleluia. Agora está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Eu te pergunto, foi a morte que venceu Jesus ou foi Jesus que entregou o Espírito? Estava tudo no controle dele. A morte estava doidinha para entrar. Enquanto Jesus não entregou o Espírito, a morte, fica quieta aí, morte. Está na sua hora não. Tudo. A Bíblia fala que Jesus, ele disse assim: ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou. Ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou em favor dos meus irmãos. É Ele que dá. Irmãos, ou nós movimentamos o nosso espírito para acessar o que está pronto. Veja bem, orar, jejuar, louvar, adorar, essas práticas espirituais que a gente está falando aqui em julho,
não são moedas de troca. Aí eu vou fazer isso para Deus me dar isso. Não é moeda de troca. Deus não está negociando nada. Ele deu de graça. Quem negocia o que está de graça? Não é moeda de troca, é ferramenta de acessos. De acessos. A gente está ouvindo isso, irmãos, mas isso aí é a prática espiritual que a gente precisa ter. É a prática espiritual. E aí você começa a desfrutar disso. E aí o Senhor vai te ensinando, dia a dia, andar no Espírito e acessar o que está pronto. Simplesmente. E o nosso, irmãos, entenda uma coisa: Jesus ama ver você acessando, sentando na mesa e comendo tudo. Ô, meu filhão lá, ó, tá gordinho, comendo mais um bife. Ô mãe, quem lembra daqueles filhos que fala: ô mãe, frita o ovo, mais um. A mãe vai lá toda alegre, né? Algumas. Sabe, queridos, vamos acessar. Não se sinta condenado se isso não é uma realidade na sua vida. Não, pastor, eu não estou dando conta, não estou conseguindo. Irmãos, continua, só continua. Vai chegar um momento que vai ser assim, vai ser natural, vai brotar. Uau, como assim? Só movimento, irmão. Fica lá, louvando, adorando, jejuando, confessando a palavra, ações de graças, fica lá. A gente ficou 30 anos da nossa vida nos movimentando carnalmente. Quando você tem que ficar um mês, você não consegue, porque a alma está desfocalizada. Eu já ensinei como corrigir o foco dela. Fica lá, e aí a alma vai tomando o foco certo. Fica de pé, gente. Amém? Irmãos, vocês são bênção demais. Então, a gente tem tanto de Deus. Tanto de Deus. Basta movimentar da forma certa. Levante suas mãos, feche os seus olhos. Começa a receber graça para essa jornada que Deus tem para você. Começa a receber graça para essa jornada que Deus tem para você. Eu sinto o Senhor nos dando graça novamente para essa caminhada de vida espiritual. É muito mais do que frequentar cultos. É muito mais do que frequentar cultos. Espírito Santo, derrama graça sobre os meus irmãos, sobre a vida de cada um de nós aqui, Pai. Derrama graça, Senhor. Nos guia e nos consolida nesse caminhar de vida no Espírito. Nos guia e nos consolida nisso, Pai, para a glória do Teu santo nome. Ah, meu Pai amado, cobre cada um aqui, cada lar, cada casa. Corrige o foco da nossa alma a partir, ó Deus amado, de um olhar espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora. Seja liberto para caminhar nisso. Senhor, livra, o Senhor nessa noite tira correntes do entendimento, correntes dos seus pés, das suas mãos espirituais, correntes das suas emoções, dos seus sentimentos, e Ele te faz livre para fluir no Espírito. Ele te faz livre para fluir na fé.
Ele te faz livre para entrar num outro nível de entendimento. Esse é o nosso chamado. Chamado de uma vida totalmente no Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba graça. A partir de hoje sua vida não pode mais ser a mesma. E não vai ser. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Cante isso, cante. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Deixa ele vir queimar, deixa ele vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Você é responsável pelo seu espírito. Você é responsável pela sua fé. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Deus abençoe todos vocês. Uma ótima noite de quarta-feira. Em nome de Jesus. Eu ainda tenho fome.